Ok? Evangelho de João, capítulo 18, verso 28, diz assim a palavra do Senhor sobre Jesus e sobre ele ser levado aos seus julgamentos ali, né? Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. E para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Leia esse trecho comigo, por favor. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Obrigado. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Antes de orarmos, eu gostaria de ler um testemunho com permissão da pessoa que deu o testemunho, de estar falando inclusive o nome. E eu acredito que antes de orarmos, ouvir um testemunho sobre isso nos faz minimamente questionarmos a nós mesmos sobre nossos desafios contra a mentira. Preste atenção, por favor. Diz assim: agradeço a Deus por esta oportunidade e espero poder honrá-lo, demonstrando minha fraqueza. Se você me perguntar se sou mentiroso, imediatamente vou tentar separar ser mentiroso de mentir esporadicamente. Vou demonstrar essa distinção porque a última coisa que eu quero é que você olhe para mim com desconfiança. Porque quando desconfiam de mim, me sinto obrigado a ser transparente e a dar satisfações de um modo que me humilha, que me faz me sentir um mentiroso. Mas eu não costumo dizer que me esforço tanto assim em afastar de mim a imagem de mentiroso, porque isso acaba soando falso, soando como se eu pudesse estar mentindo. Então, me esforçando por não parecer mentiroso, esta está a omissão dos motivos. Esconder os verdadeiros motivos pode parecer útil. Quando não quero parecer interesseiro, julgador, hipócrita, omitir faz pensar que não foi mentira. Mas depois de um tempo, isso parou de funcionar. Omitindo, você protege a si mesmo do julgamento alheio, mas não consegue lidar com a distância do Espírito Santo. Negando intenções, medindo palavras, me relacionando com o pecado da mentira de modo a não escandalizar, acabei por construir uma imagem incorruptível para todos. Mas Deus sempre sabe de tudo. Então, de uns anos para cá, preferi parar de negar o pecador que sou para dizer não ao pecado que aprendi a detestar.
preferi pensar melhor sobre minha consciência e não ser mais impecável aos olhos dos outros para poder parar de pecar diante de Deus. Ao não admitirmos nossas misérias, morremos abraçados com elas. Um apelo aqui da pessoa que escreveu. Se puder me ajudar na minha luta, me pergunte assim de vez em quando: Pastor André, por qual motivo você disse isso ou aquilo? Isso me fará lembrar dessa confissão. O texto de João, e você pode repousar os olhos, ele não vai ser texto de exposição, mas ele nos traz uma dimensão imediata de como o coração humano pode chegar a determinada realidade. O texto de João começa dizendo que os judeus levaram Jesus a Pilatos. Você está vendo isso, não foi? E de que eles não quiseram subir até as escadarias do pretório, local de julgamento de Pilatos, porque eles não queriam se sujar, queriam estar limpos externamente, eles queriam estar com a aparência de terem guardado toda a pureza cerimonial. Não foi isso que você leu? Então Pilatos diz: julguem vocês, o problema é de vocês. Então eles logo revelam uma realidade que estava no coração deles: a gente quer matar ele, e a gente veio trazer ele aqui para você matar ele, porque a gente não pode fazer isso. Roma não deixa a gente matar mais assim, então a gente quer matar ele. Jesus é levado então a um interrogatório. Se você perceber, esse interrogatório não parece durar muito, mas algumas coisas ficam bem claras aqui. A disfarçatez dos judeus, seu senso de piedade cerimonial, a ausência de centralidade na verdade e na compaixão, é tudo muito escondido dos olhos deles, ou muito soterrado por um monte de mentiras acerca de si mesmo. Então, quando você chega até a conversa final, Jesus responde a Pilatos assim, no verso de número 37, parte B: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho de quê? É verdade. E ele diz assim: todo aquele que é da verdade, o quê? A pergunta de Pilatos tem ecoado desde então. A pergunta é: o que é a verdade? Sabemos que as mentiras dos judeus, a disfarçatez de cada um de nós levou Jesus até ali. E quando ele tem a oportunidade de definir seu reinado e ministério diante daquela autoridade, ele diz que isso se estabelece com ele e que ele não abriria a mão de que seu reino não fosse aquilo que os homens esperam, mas fosse o reino da verdade, o rei da verdade. A verdade está no banco dos réus aqui. E Pilatos, num misto de cinismo com dar as costas, pergunta o quê? O que é a verdade? A verdade aqui é o objeto mais caro de apreciação desse sermão hoje. Ué, mas não era sobre por que insistimos na mentira? Sim, porque insistimos tanto em mentir é o tema central, mas é impossível dar uma ordem a você, a mim, a todos nós, mútua: pare de mentir, se não entendermos que o Rei da vida foi até o último limite como testemunha da verdade, e disse que os seus ouvem a voz da verdade e o seguem. O que é a verdade aqui? A verdade aqui, como diz J. Carson, é uma verdade intelectualmente clara no ministério de Jesus, no ministério cristológico de Jesus, na realidade do Cristo. A mensagem de Jesus, a mensagem da verdade, são três verdades: a verdade sobre Deus, a verdade sobre nós, né? E a verdade sobre salvação e juízo. Essa verdade sobre Deus, nós, salvação e juízo, é a grande mensagem do Evangelho. E eu gostaria de que começássemos por essa, que é a verdade, para que quando os nossos olhos fossem abertos para nós mesmos, em relação às nossas mentiras,
pudéssemos observar com mais claridade. As verdades são sobre o que Deus revela sobre sua pessoa, sobre o que Deus revela sobre nós e sobre o que Deus revela sobre como Ele salva as pessoas e como pessoas rebeldes vão até as últimas consequências com a sua rebeldia e vão para o inferno. E eu gostaria que você pudesse prestar atenção em todas elas. Para entendermos nossa mentira, é preciso saber a raiz da verdade. Para isso, eu gostaria de começar com o primeiro ponto desse sermão, a verdade sobre Deus. Eu gostaria que você pudesse acompanhar, pode ser na sua Bíblia ou pode ser aqui, uma verdade profunda sobre Deus exposta no Decálogo, os 10 mandamentos. Então nós vamos ler os 10 mandamentos aqui dispostos e vamos ver o que Deus fala acerca de si mesmo. Você pode abrir em Êxodo 20, inclusive eu acabei colocando essa tradução, que é um pouco diferente da que eu uso, mas não tem problema, é só para que você tenha total percepção da realidade a ser colocada aqui. Êxodo capítulo 20 vai nos trazer o decálogo, as 10 palavras, as 10 leis que Deus coloca diante de Moisés e diante de todo Israel acerca de quem ele é e do que ele exige. Todavia, a nossa leitura vai ser uma leitura de que, se devemos ter responsabilidades com a verdade acerca de quem Deus é, nossas respostas com relação a quem Deus é também podem ser mentiras. Dê uma olhada, por favor. O primeiro mandamento começa com um pequeno prólogo, por assim dizer, que aponta o seguinte, verso 1. Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o Deus que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Nesse momento aqui, eu gostaria de te afirmar que essa realidade, não tenha outros deuses diante de mim, ela aponta para uma realidade dupla, que já começa no verso 1. Então falou Deus, em algumas versões, então falou o Senhor, então falou aquele que é sobre todas as coisas. Deus está falando, eu sou Deus e eu sou seu Salvador. Ali está apontando as duas realidades, eu sou tanto o Deus quanto o Deus Salvador. Essas duas realidades apontam para algumas coisas que, se você negar, você está mentindo. Deus sendo o Senhor, Ele é Criador, detentor, dono de tudo, de todos, dono do tempo, dono do passado, dono do presente e dono do futuro. A realidade que afirma acerca de Deus, que Deus é Senhor, é de que Ele toma conta, ordena, sustenta, imprime seu padrão de controle e soberania sobre todas as coisas. Ele é, portanto, a realidade mais profunda sobre tudo. Ele é a realidade que está entre todas as pequenas coisas que o mundo pode ter, desde sua criação, os movimentos das marés, ou mesmo as realidades políticas que nós podemos e devemos ter nesse mundo caído. Infelizmente, precisamos de algumas coisas, alguns desafios que nós temos aqui, é encontrar Deus nelas, ou, na verdade, imprimir o padrão de Deus nelas. Deus é a única saída e a única esperança de alguém. Quando eu nego o único Deus verdadeiro, eu estou negando a realidade de todas as coisas. Negar quem Deus é nas Escrituras é negar que Ele criou, recriou e é dono de tudo. Ele é o Senhor de toda a glória e merece todo o respeito por isso, toda honra devida, e tudo que Ele fez aponta única e exclusivamente para Ele. Não é nada sobre nós. Esse é o Deus da Bíblia. Toda espécie de outra esperança, outra saída ou outra glória para alguém que não seja Ele é completamente mentira. Mentimos quando esperamos outro Salvador. Mentimos quando nos desesperamos e dizemos que somos crentes, porque Ele é o Senhor. Mentimos quando dizemos assim: Deus é meu Deus, e ao mesmo tempo eu estou desesperado com as circunstâncias do mundo e eu esqueço que Ele é Senhor e Salvador para tudo e para todos. Negamos Deus
E isso é uma mentira acerca da verdade suprema de quem Deus é. O segundo mandamento: não façam outros deuses. Isso pode parecer estranho ao nosso tempo, porque talvez a nossa ideia sobre fazer deuses está muito atrelada a imagens de coisas como imagens fixas em paredes ou postes ídolos de Baal. A primeira é: não tenha outros deuses no sentido de que eu sou o único. A segunda é: vocês têm capacidade para promover seus próprios deuses. Como diria Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Logo, Deus está nos advertindo tanto de que Ele é o único Deus, quanto de qualquer coisa que intentemos fazer. E olha, se você ler a abrangência desse texto, de não terás outros deuses, você vai ver que ele coloca um montão de coisas e lugares em cima disso, embaixo da terra, em cima do céu, em todos os lugares, porque de todas as formas tentamos criar algo para nos dar sentido, além de Deus. Negamos o segundo mandamento e mentimos quando promovemos qualquer autorrealização, adoração e deleite que não tenha Ele no centro. Criamos isso a partir de relacionamentos, cônjuges, filhos, relacionamentos com pastores e líderes, relacionamentos com teologia, relacionamentos com toda espécie de coisas. Nós promovemos louvor e adoração a times de futebol, nós promovemos ídolos de barro e estamos o tempo todo cercado deles e achamos que de fato isso não tem nada a ver. Nossa infinidade de gostos exultativos destoa da nossa secura ao cantar para Jesus, destoa da nossa entrega particular e pessoal em relação a Jesus. Somos idólatras muitas vezes e conseguimos dizer: só tenho Deus como Deus e só tenho Jesus como Senhor e está tudo certo. Isso é uma mentira. Somos mentirosos ao negar que temos ídolos. Não façam ídolos é uma afirmação que aponta de que podemos criar eles. 3. Não tome o nome de Deus em vão. O nome de Deus é aquilo que representa de um modo claro uma relação de referência com Deus. Quando digo sou cristão, sou de Jesus, creio no Deus da Bíblia, eu estou chamando para mim uma identificação com esse Deus. Logo, tudo que eu estou dizendo com aquela simples menção sou cristão, é que toda a obra de Cristo, é que toda a realidade vivida por Cristo, todas as suas ordenanças, suas específicas abnegações, todas as vezes em que ele disse pegue a cruz, abnegue-se de vida, parta, não faça isso ou faça aquilo outro, tudo aquilo que a palavra de Deus aponta sobre Deus e sobre a realidade de Deus. Quando eu digo eu sou cristão, eu estou dizendo que eu concordo e devo e vivo de acordo com aquelas realidades. E eu te pergunto se essa é a realidade da sua vida. E eu te pergunto se é a minha realidade constante, imediata, total. Todos podem ver Cristo em mim o tempo todo? Não respondam. Eu quero continuar pregando sem ter que olhar para a sua cabeça balançando assim. O próximo, já que estamos já considerando nossas posições em relação à mentira, é que Deus nos ordena separar um dia de 7. Gostamos de colocar isso na conta dos sabatistas. Eles são tão radicais, né? Eles são tão radicais, eles separam lá e aí não fazem prova no Enem, e aí fazem um monte de coisa. A gente gosta de criticar os sabatistas, porque é mais fácil relativizar o 7º dia do que separar um de 7. Verdade seja dita, Deus ordena que separemos um dia de descanso e adoração exclusiva a Ele, para que possamos reconhecer seu sustento e possamos saber que mesmo sem trabalhar, nós estamos honrando Ele. O livro de Hebreus aponta de que isso traz uma imagem do sabá eterno, do descanso eterno em Deus. Os cristãos separam esse dia porque Jesus, ressuscitando no domingo, passa a ter ênfase nesse primeiro dia da semana, que é o domingo, no recomeço. Então, cristãos costumam, desde que a igreja é igreja, desde o primeiro século, a separar o primeiro dia, 8º, ou primeiro, como você queira.
Gostamos de relativizar o dia de descanso e dizer que nós podemos fazer um monte de coisas, porque não é por obras. Já ouviu isso? Não é por obras. Não sei por que você fica tão neurótico com isso. Isso está nos mandamentos, no mesmo lugar onde está para não ter outros deuses. Eu sigo pedindo que você observe que honrar pai e mãe, o quinto mandamento, é uma realidade extremamente profunda para Deus. O pai e a mãe são colocados como sensos identificatórios da realidade que o próprio Deus é. É como se fosse uma tradução em termos de autoridade, de realidade. Os pais criam os filhos, eles devem espelhar essa realidade de quem Deus é para os filhos. Eles são chamados para transmitir oralmente e atitudinalmente as sabedorias que foram acumulando ao longo da vida. É lógico que essa promessa de que você honrar pai e mãe, você vai viver para sempre, tem dentro dela a realidade espiritual no sentido de que Deus abençoa tal atitude, e tem também aquilo que o livro de Provérbios traz o tempo todo: ouve, filho meu. Vai ser colar, vai ser tiara de graça, colar de pérola, vai ser uma bênção você ouvir pai e mãe. A realidade de que acrescenta. Existem pais e mães insensatos, ponto, ninguém discute, tem. Tem pais e mães que não são exemplos, tem. Mas ainda assim devem ser honrados. E Deus provê pessoas em sua família espiritual para que possam cumprir essa sentença de transmissão de sabedoria. Mas ainda assim os pais biológicos, ainda que tenham declinado da sua posição de sabedoria e de honra, devem estar lá sendo honrados, sim. E quantos de nós já não negamos esse tipo de honra? Gritamos, perdemos a cabeça, lançamos para o lado e dissemos todo tipo de coisa. Praguejamos, alguns desejaram até que estivessem mortos. Já ouvi esse tipo de confissão. Não me sinto melhor por isso. Meus pais estão aqui essa noite e eu não os honrei como deveria, e espero mudar. O nosso problema é que negamos também isso. E eu te chamo a atenção para a primeira epístola de João, que diz que aquele que não confessa que é pecador, não tem pecado, você está fazendo Deus de mentiroso. O que se segue? Não mate. A realidade que imprime não mate é que você e eu não temos direito de dar fim à vida, e não vamos entrar em sobrecasos que a própria Escritura deixa claro que existem, como leis de guerra, leis policiais, autodefesa. O próprio livro de Levíticos dimensiona desdobramentos como essa realidade. O que está sendo claro aqui é uma ideia de inocente diante de inocente e a oportunidade de dar cabo da vida de alguém. E isso nós não podemos fazer, só que Jesus deixa a coisa um pouco mais intensa quando ele coloca no livro de Mateus o seguinte, capítulo 5, verso 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, ou seja, tolo, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Jesus imprime um caráter de que as dimensões de agressão psicológica, verbal, elas são sérias para Deus. Existe imagem de Deus do outro lado. Nossos problemas com a lei começam a desdobrar-se quando Jesus começa a virar a página da consciência e dizer: tudo bem com o que é externo, vamos abrir a sua mente. E é isso que ele faz quando, depois de não matar, ele fala sobre não adulterar. Observe, nesse mandamento, a realidade que se impõe, se dispõe diante de muitos de nós, é uma realidade de quão escandaloso é o drama do adultério e da traição, e o é. Mas Jesus vira a página da consciência e nos mostra que nós não costumamos pensar em adultério como os braços que nós imaginamos que nos envolviam, ainda que ninguém visse aqui. Eu não fiz essa pergunta para todos os cônjuges, mas todos a quem eu perguntei se já se imaginaram, eles e elas, nos braços de outra pessoa, se não do seu esposo ou esposa, disseram com cabisbaixo: sim, já aconteceu. Temos dificuldade de imaginar o adultério
porque solteiros podem estar ligados com pornografia ou sexualidade ilícita e não se verem numa aliança com Deus. Israel é chamada adúltera e tem em Oséias o exemplo do adultério estampado. Eu pergunto, ainda vamos nos defender? Os mandamentos estão acabando, mas a nossa consciência está diante do Senhor. Em seguida, nós temos: não roube, não furte. Gostamos de pensar nisso no Código Civil Jurídico, no Código Penal, né? A gente gosta de pensar na contravenção, no colarinho branco, a gente gosta de pensar no roubo à mão armada, a gente gosta de pensar naquela prisão em flagrante, mas ninguém consegue pensar no roubar, desde coisas simples do dia a dia, como uma vaga de um colega no trabalho, como um jeitinho em uma prova que você tem um conhecido que consegue te passar e a vaga que era de outro legitimamente passa para você. Você rouba uma vaga e está tudo bem para todo mundo. A gente passa aí para não mentir, e esse eu vou pular porque nós vamos estabelecer ele depois. Então, não cobice. Deus definitivamente não passa da página da consciência e permanece com ela escancarada. Acredito que isso venha a nos lembrar de que a consciência é o último livro a ser aberto lá nos céus. Tudo que podemos ver uns dos outros aqui é extremamente físico e visual, mas no livro dos céus o Senhor lê os corações. Então, diante dessa realidade, o que temos aqui? As perguntas que não querem calar. Você já roubou? Você já adulterou? Você já, de alguma forma, teve um ídolo? Você diz não? Claro que não. Bom, se você diz não, ou diz não isso, mas aquilo. Tiago, em sua carta, diz que quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A realidade do entrelace da lei do Senhor é de que é impossível que estejamos apenas mentindo. É impossível que estejamos apenas tendo outro Deus. Todas as realidades do decálogo estão entrelaçadas. De tal forma, irmãos, que a verdade sobre Deus é de que Deus é o único Senhor e Salvador, de que Deus é santo e nos ordena separação completa para Ele e em prol dos outros. Deus ordena que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e Jesus completa de todo o nosso entendimento. Jesus ordena de que tenhamos com os outros a mesma fidelidade, cuidado e verdade que Ele tem conosco. Ele nos ordena que possamos e devamos imprimir tudo que Ele é em tudo que somos uns com os outros. Talvez você ainda retruque assim: mas eu não sou mentiroso. Não, mentiroso não. Romanos capítulo 3, verso 4, traz uma afirmação: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Paulo está discorrendo sobre o fato de que os judeus, eles têm uma coisa com a lei que traz a circuncisão, uma imagem de, poxa, a gente é circuncidado, cara, a gente tem a lei, as promessas, os oráculos. Poxa, isso tudo nos serviu apenas para dizer que a gente não consegue. E aí Paulo começa a discorrer no capítulo 3 que, olha, mas se a nossa fraqueza e a nossa miséria expõem Deus de modo ainda mais glorioso, que a lei seja só para isso então. Ela não nos salva. O decálogo expõe a miséria, não salva a miséria. Aí você está insistindo comigo, ainda estamos na verdade sobre Deus, está insistindo comigo como pregador, ou talvez insistindo com Deus em sua consciência, dizendo coisas do tipo: poxa, mas eu oro, eu venho aqui, eu vou na minha comunidade, eu tenho pastor, eu tenho liderança, eu estou tratando, eu estou sendo cuidado, eu sou um visitante assíduo, eu me comporto direitinho, as pessoas não têm o que falar de mim.
Então, você começa a pensar, poxa, se é por isso, o que adianta? Qual é a vantagem que a gente tem? Ou seja, eu já li a Bíblia, isso não conta. Eu leio ela, eu li hoje de manhã. Eu li a Bíblia hoje de manhã, quem leu? Será que isso não dá uma melhorada? Isso não dá uma diminuída na sujeira? Será que todo mundo ainda é mentiroso? Ainda gosta disso? A verdade, preste atenção, a verdade só nos liberta quando ela nos governa. A verdade só nos liberta quando ela nos põe de joelhos. Se a verdade que você conhece sobre Deus não te faz ajoelhar diante dele e clamar por misericórdia e salvação, ela ainda não é verdade, não para você. Ela é verdade para o universo inteiro. É verdade para os anjos e para as miríades do Senhor, mas para você não. Ela é só conteúdo. A verdade que é verdade nos governa e nos põe de joelhos. Se entendemos a verdade sobre Deus, eu quero ir para a segunda parte. Eu quero agora pensar na verdade sobre os homens, sobre aquilo que tange a realidade de nós mesmos. Então, a verdade sobre o homem é uma verdade que muitas vezes não fica claro em nossos discursos interpessoais. Se por um lado conseguimos dizer, eu sei que eu sou pecador, lá dentro a gente diz, mas não como ele. Se por um lado a gente diz, eu sei que eu sou miserável, por um outro a gente olha e fala, não acredito que ele fez isso. Se por um lado a gente fala assim, eu sei que eu não presto, eu sou encomendado para o inferno, por um outro diz, mas você fez isso, eu fiz isso, mas você fez aquilo. Então, se por um lado nós assumimos o pecado conceitual, quando estamos diante do horizonte das nossas relações, parece que não somos tão pecadores assim diante de Deus. E aí você pergunta, então para quê? Para que Bíblia? Para quê? O que eu concluo com isso? Eu remeto você ao olhar de Romanos, que vai estar aqui, eu vou abrir na minha Bíblia para ler. Romanos capítulo 3 traz uma dimensão dessa briga interna que todos nós temos entre saber a verdade e ao mesmo tempo achar que o saber da verdade é autopurificatório. Eu tive um bom sermão de manhã, logo mudei. Claro que não. Romanos no capítulo 3, que no verso 4 você leu comigo sobre a realidade sobre o homem ser, todos os homens serem mentirosos, é só você olhar de relance o verso 4, vai estar conduzindo-nos a uma pergunta que cada um de nós pode estar fazendo essa noite, já que os 5 sermões são sobre perguntas. Poxa, então para quê? Para que Bíblia, cara? Para que eu estou aqui? Para que eu tenho que ler as Escrituras? Temos alguma vantagem? Talvez você pergunte, sendo alguém que costuma ter relacionamento com a Bíblia, com oração, com todas as questões envolvendo a igreja. Paulo responde assim no verso 9 à nossa indagação, que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Ele fala sobre os judeus, que sabem a lei, são os donos das promessas, dos oráculos de Deus. Não temos vantagem. E aí ele vai falar algo sobre todos, sobre judeus e sobre nós, gentios. Olha o que ele vai dizer. Verso 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Presta atenção no verso 13, parte B. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura, e os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Depois de falar sobre nós assim, Paulo conclui com esses 2 versos seguidos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
A lei expõe que todo mundo é pecador e todo mundo é mentiroso, que nossa língua urde engano e que gostamos disso. A lei nos expõe uma realidade que negamos a cada domingo. A maldade humana, contínua e intermitente. Então, exatamente aí que eu entro com o que nós somos naquele 9º mandamento que ficou de fora. Não minta, não diga mentiras. E aí eu faço a pergunta do sermão: por que insistimos tanto em mentir? Fique atento agora. Por que insistimos tanto em mentir? Que tipo de coisa nos domina? Que tipo de vantagem se estabelece em nosso coração que a gente fala assim, cara, eu vou mentir. Eu sei que eu podia falar a verdade, mas eu vou mentir. Por que mentimos assim? Porque gostamos de esconder aquilo que a Bíblia afirma. A gente não gosta do que leu. A gente lê para os outros, mas não lê para a gente. Porque queremos nos demonstrar confiáveis aos outros pelas nossas obras. Quando percebemos que nosso pecado possa vir a mudar a visão de outros acerca de nós, como um gatilho, mentimos. Porque como nós construímos uma imagem baseada não nas obras de Cristo, não no perdão de Deus, não na misericórdia diária do Senhor, não no sacrifício perfeito, qualquer momento que nós pecamos, como a gente não consegue ver que a obra que devemos expor e glorificar é a dele, nós protegemos a nossa. Uma vida de 5 anos indefectível, por que eu vou contar logo esse pecado? 5 anos de caminhando no Evangelho, todo mundo aqui me acha o máximo. 10, 5, 2 meses, 1 mês de salvo, nossa, como cresce exponencialmente, ele é uma bênção, ela é uma bênção. Eu fiz algo terrível, irmão, você fez isso? Não. Não queremos admitir que somos o que a Bíblia diz: mentirosos e interesseiros, orgulhosos e autoglorificadores. Por que não dizemos nossas reais intenções? Por que não podemos conseguir falar a verdade? É simples. Porque ao não dizer nossas reais intenções sobre tudo, acreditamos que conseguimos ter um pouco de tudo. Porque afinal, se a gente confessar tudo, a gente vai ter que começar do zero. Sempre. Porque a impressão que eu e você temos quando confessamos tudo é que perdemos tudo que construímos. Porque não admitimos que erramos, que falhamos, porque cobrimos isso com pode ser que você esteja certo. É porque não queremos admitir que somos fracos e limitados à vista dos outros. Existe honra própria envolvida nisso. Existe glória pessoal envolvida nisso. Preste atenção nessa frase. Preste atenção. Quando mentimos, oferecemos uma versão editada de nós mesmos. Nos acostumamos com doses diárias de mentira de todas as formas. Você está bem? Não está, mas diz o quê? Estou. Por que você não foi? Poderia dizer tudo, mas diz o quê? Metade. Por que você não veio? Por que você não quer? Diz metade. A metade que não vai deixar claro que o seu interesse é outro. Porque você está com medo. Porque você não diz porque está com medo. Porque você não diz porque não consegue. Porque você simplesmente some. Porque você não fala a verdade toda. E nisso eu obrigo você e a mim mesmo a última parte, sobre salvação e juízo. As nossas vidas de story do Instagram
são parecidas muitas vezes com as relações que mantemos com as pessoas. Colocamos os nossos versículos, mas guardamos os nossos pecados. E aí, a versão editada das nossas vidas é muito bonitinha, mas Deus vê tudo. E qual é a terceira verdade? É a verdade de Deus sobre a salvação dos homens e sobre o juízo de Deus. A verdade é que mentimos para Deus falhando em todos os seus mandamentos e ainda assim dizendo que não falhamos tanto assim e de que já temos melhorado. A verdade é que mentimos para nós mesmos, que omitimos por desejar que a realidade não seja de todo má. Mas o que a Bíblia diz sobre isso em termos de ordem? Bom, Efésios capítulo 4, verso 25, diz isso aqui, que você pode ler em voz alta comigo, por favor. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Só que tem um trecho aí, estamos indo para os minutos finais, tem um trecho aí que eu gostaria de chamar a tua atenção. Por isso é conclusivo, tem alguma coisa antes, não é? O por isso aí é porque alguma coisa veio antes, não aconteceu por isso, não está ali o verso 25 aleatoriamente, tem um motivo. Isso eu abro Efésios, e eu com você percebo que Paulo está conduzindo até esse por isso. No capítulo 4 mesmo, você vai encontrar Paulo discorrendo sobre a vida dos insensatos sem Deus. Paulo está dizendo que há pessoas que não são de Deus, são fora da aliança, elas não têm Deus em Cristo no poder do Espírito. E aí ele diz assim, no verso 17, que foi lido na abertura, 4,17: E isto, portanto, digo no Senhor e testifico: não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, percebe aí? Segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí sim, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Paulo aponta do 17 até o 24, pelo menos umas 4 realidades do mentiroso. Se você olhar na sua página anterior, que para mim é anterior, o verso 17 até o 18 vai trazer vaidade dos próprios pensamentos, entendimento obscurecido, separados da vida com Deus por causa da ignorância e dureza de coração, e são insensíveis por isso. Esse é o caminho da mentira: vaidade, obscurecimento, dureza de coração e então insensibilidade. Te lembra Romanos, né? Aquela progressão de Romanos capítulo 1, até que o coração se torna duro demais para sentir. A mentira, passado um tempo, ela endurece o nosso coração para percebê-la tal como é. Paulo nos aponta aqui de que a mentira não vai ser vencida sem a percepção de que ela é uma realidade para não crentes, injustificável, mas para não crentes, e de que ela não cabe dentro do corpo, porque foi onde ele fechou a relação mútua, no corpo de Cristo, a igreja. Isso não te dá vazão para pensar que mente-se para o lado de fora? Óbvio não. Acho que fica até ridículo pensar no decálogo com isso aqui e desamarrar as coisas. Não é para mentir. Mas Paulo vai dizer aqui, guiado pelo Espírito Santo,
de que as verdades que ele expõe nos apontam questões como: somos corpo, quando nos mentimos uns para os outros, geramos ferimentos, separações, nós geramos divisões, cisões, destruímos mutuamente uns aos outros. Diz também de que a velha natureza ficou para trás e a nova natureza não pode ficar mentindo. Mas por quê? Por causa da verdade de Cristo Jesus. Jesus foi morto por nossas mentiras. A pequenininha na sua visão e a enorme. E isso deve nos constranger essa noite a examinarmos as nossas mentes quanto a nossas mentiras, nossas omissões interesseiras, nossas realidades de semi-confissão, nossa busca por manter imagens diante das pessoas, quando nenhum de nós consegue parar em pé diante de Deus. Estamos nos protegendo de nos vermos como somos, quando aquele que vê todas as coisas já viu tudo, está tudo lá escrito nos livros eternos dele. Do que estamos esperando? É como se estivéssemos impedindo passar a vergonha temporária para estar diante da vergonha eterna. Por isso, deixando a mentira, Paulo nos joga na cruz. Sabe o que ele diz? Ele vai dizer o seguinte: vai para a cruz, olha para Jesus, olha a verdade sobre Jesus. A verdade que levou Jesus à cruz foram suas mentiras. Os insensatos negam isso, os insensíveis negam isso, aqueles que têm dureza de coração negam isso, mas vocês não vão poder negar isso, de que Jesus foi para a cruz pelas suas mentiras. Vocês não vão poder dormir tranquilos com isso essa noite. Jesus foi para a cruz, porque você ainda faz isso. Qual o motivo? Porque você ainda mantém-se em semi-verdades. Essa versão editada, essa vida que mais parece um story do Instagram, que tipo de coisa é isso? Que tipo de realidade é isso? Então ele nos aponta para Cristo. Cristo é a salvação dos mentirosos. Como eu. Cristo é a única saída para que a autoglorificação, para que a autoafirmação, proteção da própria imagem e a tentativa de mantermos firmes e fortes diante dos outros caia por terra em nome de Jesus. Só Cristo pode fazer. Só Cristo. Nenhum sermão persuasivo é persuasivo o suficiente para quebrar o coração de um mentiroso. Só a cruz de Cristo. Sabe o que ele faz? Ele nos aponta para Cristo. Cristo nos lava, nos limpa, nos redime, nos ouve, nos abraça, nos corrige e nos aponta para a lei. Não minta agora. A lei nos faz fugir para Cristo. Cristo nos salva e nos aponta para a lei. Agora cumpra. Que maravilha, não? Existe saída em Jesus para você e para mim hoje. Você crê nisso? Que existe saída para você hoje? Eu creio que há saída para mim hoje. Mas para alguns talvez a coisa ainda esteja no nível de: eu vou ver até onde isso chega. Eu vou ver até onde eu consigo levar isso. Eu vou ver até que dia eu entro num CTI de hospital, eu fico entubado, aí eu confesso tudo para o primeiro cara que aparecer. Eu vou ver até onde eu levo a minha mentira, até onde eu consigo deixar com que as pessoas ao redor não sintam pena ou nojo de mim. Até onde eu não tenha que contar tudo, porque tem um dia que talvez eu tenha que contar tudo, mas não é hoje. Apocalipse capítulo 22 conclui a ideia de juízo, a verdade sobre o juízo. Apocalipse capítulo 22, verso 14 e 15 dizem assim: estando às portas da cidade celestial, estando diante dos portais eternos, estando caminhando na direção
daquele grande dia, uma quantidade muito grande de pessoas não entrarão. Uma quantidade muito grande de pessoas, incluindo pessoas que podem estar aqui essa noite, não vão entrar. E a palavra de Deus nos adverte no seu último livro o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Complete, por favor. E todo aquele que ama e pratica a mentira. A minha pergunta é para mim e para vocês. Vamos esperar o quê? Para nos ajoelharmos diante do Senhor e pedirmos para sermos lavados por Ele. Que seja Deus verdadeiro essa noite e todos nós mentirosos. Se entregue a Jesus, por favor. Se entregue, eu apelo a você, se entregue a Jesus. Pare de dizer que já sabe a Bíblia. Se entregue a Jesus.